Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um encontro nossa paróquia São Vicente de Paulo. Nós queremos nos alegrar com Deus, que sempre é paciente conosco e nos anima para continuar na missão. Seja bem-vindo. Hoje nós queremos viver bem esse momento de encontro. Aliás, no começo já digo para você, compartilhe este programa, passe para seus amigos, ainda mais que nós estamos também no YouTube, fica fácil, no Facebook da paróquia. E convide todos a participarem, a assistirem. Meia hora de conversa sobre temas que está até coincidindo com o nosso encontro de sábado. Mas hoje, quarta-feira, sobre uma escola da fé, que o assunto é oração. Oração porque o Catecismo da Igreja Católica traz muitos temas sobre isso. E hoje o tema será a oração do Senhor, parte 4. Nós teremos mais 5 programas, este mais 4, sobre oração. Por isso o canto inicial, a amizade sincera do amigo de Deus. Deus é amigo, a amizade de Deus que é sincera. E Ele que é a nossa casa, onde nós habitamos. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Tá bom? Então seja bem-vindo, uma alegria mesmo muito imensa de estarmos aqui conversando esse assunto. Espero que sirva muito para você e quero também que sirva muito para mim esse tema. Ontem o Evangelho foi este aqui. O padre João Carlos fez uma reflexão, ele é salesiano, quem tem o WhatsApp da nossa secretaria da paróquia recebe diariamente a reflexão do padre João Carlos. E eu quero, a partir disso, também refletir com vocês, ok? Compartilhar o assunto que ontem o padre João Carlos também apresentou. O evangelho, então, é o de ontem. E eu leio aqui para iluminar a nossa conversa. É Marcos 12, de 13 a 17. Então diz assim: Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. O padre João Carlos, ele faz o título da sua reflexão, Figura na Moeda. Dize-nos o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Ninguém se engane. Não era uma dúvida daqueles homens próximos a Jesus. Era uma arapuca. Queriam pegar Jesus de jeito. Mal intencionados foram até ele. Imposto do imperador. O Império Romano estava dominando o povo naquela região. Aliás, Roma estava dominando o mundo naquela época. E o povo judeu estava passando muito apuro com isso. Então, olha só, revoltas da população e muita repressão por parte dos romanos. Se dissesse que estava de acordo, eles o acusariam diante do povo como traidor. Não, vamos pagar o imposto sim, tem que pagar o imposto a César. E o povo judeu, a maioria, estava sofrendo com isso,
pagando impostos sobre impostos, juros sobre juros, e uma exploração financeira que o Império Romano estava fazendo com o povo judeu. Então, se Jesus fala, não, vamos pagar o imposto, daí aquele povo ia cair matando em cima de Jesus, porque estaria a favor do sistema político e econômico do Império Romano. Pagar o imposto seria reconhecer a dominação romana sobre o país. Se dissesse que não era para pagar, eles o denunciariam aos romanos como incitador do povo contra o império, como aliás o fizeram no processo da paixão. Então não paga o imposto não. Daqui a pouco o próprio poder romano iria tomar atitudes, porque era alguém que estava incitando o povo, uma liderança política naquela época que estaria contra o Império Romano. É claro que Jesus estava contra o Império Romano, porque estava dominando o povo, estava explorando. Em todo caso, Jesus teve uma atitude equilibrada. Se Jesus pediu para ver a moeda, é porque Jesus não tinha moeda. Jesus não tinha moeda. Você tem moeda na sua... Hoje não tem moeda mais, né? Quase não tem mais troco, né? Você tem dinheiro na sua carteira? Tem dinheiro na poupança? Jesus não tinha. Já é uma atitude interessante aí. Mas eles a tinham. Eram religiosos, judeus, tinham a moeda e mostraram a moeda para Jesus. O fato de terem a moeda já mostra como eles estavam integrados no sistema romano. Eles estavam em comunhão com aquele sistema que estava oprimindo o povo. Olha que grupo que foi atrás de Jesus. Fica atento à pergunta de Jesus. Presta atenção. De quem é a imagem e a inscrição dessa moeda? E eles responderam que era de César. Então havia uma imagem e uma inscrição. E eram de César, a imagem e a inscrição. O imperador romano. Um judeu piedoso não suportava a imagem. Mas esses homens que estavam ao redor de Jesus carregavam no bolso tranquilamente a imagem do imperador. E a inscrição dizia: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Deu para entender? Os imperadores romanos daquele período eram divinizados. O pai adotivo desse Tibério foi chamado de Divino Augusto, reconhecido como um Deus com D minúsculo, pelo Senado romano. O Senado, aqueles que eram líderes políticos ali junto de Roma. Eles reconheciam e tratavam Tibério como um Deus. Havia um templo em Esmirna, onde esse imperador Tibério era cultuado. Então, era a moeda de um imperador divinizado. O primeiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, fala do único Deus a quem se deve adorar e prestar culto. Servir a outro Senhor é idolatria, é traição ao verdadeiro Deus. Jesus não respondeu se era para pagar imposto ou não pagar imposto. Jesus denunciou que eles tinham embarcado no projeto do imperador que estava tomando o lugar do Deus vivo e verdadeiro. Deu para entender? Religiosos tratando de assunto econômico, alimentando o interesse do poder romano. Religiosos judeus, que deviam estar ao lado da verdade, da justiça, da igualdade, defendendo o povo, estava ao lado do poder, do sistema romano. O Senhor de nossas vidas e de nossa história é Deus. O Deus que se revelou ao povo de Israel, que o libertou do cativeiro e o constituiu seu povo. Não é César. A Deus devemos dar todo o nosso amor e toda a nossa adoração. A Deus, não a César. Nem a César, nem a qualquer outro senhorzinho de plantão. Vai falar assim, mesmo, não é para fazer nenhum culto a César. Mas vamos entender daqui a pouco
sobre a nossa vida hoje, como que deve estar. É capaz de haver outro Deus na sua vida? Será que você não coloca Deus em segundo plano e tem outros deuses, entre aspas, na vida? É bom ficar vigilante. Só o Deus vivo e verdadeiro merece todo o nosso amor e a nossa adoração. Ninguém pode tomar o lugar dele. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem trabalho, nem dinheiro, nem o mercado. O mercado aqui não é o supermercado, não é o mercadão do centro, não. O mercado é o sistema econômico. Deus está acima de tudo e de todos. Vamos entender. Cuidado com essa frase. Deus acima de tudo e de todos, Ele sendo Deus. E não tem mais ninguém que estaria no lugar dele. Nenhuma ideia, nenhuma força, nem força espiritual está acima de Deus. Ele é o nosso amor maior, o nosso bem maior. E no dia de hoje, diz o padre João Carlos, verifique qual é a imagem que tem na sua moeda. Qual é o Deus que está se escondendo naquilo que você mais dá valor. Então, tratando aqui sobre a oração é um discernimento que devemos viver e Deus nos ajuda para isso. A oração nos leva ao discernimento espiritual para perceber o que é de Deus, o que é do ser humano. Então, preste bem atenção. Quando Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não é que está separando religião com política, religião com vida social. Não. Está dizendo, vamos cumprir o que humanamente precisamos. Mas dar a Deus o que é dele. Em outras palavras, até César, querendo ou não, pertence a Deus. Então, os Césares de hoje devem estar em comunhão com a vontade de Deus. Os que querem deter o poder econômico, político, social sobre o povo, oprimindo o povo, devem estar em comunhão com Deus. Jesus então fala, cuida da vida humana, mas sempre colocando Deus, porque se eu dou a Deus o que é dele, então toda a realidade humana deve estar em comunhão com Deus. A vida espiritual nos leva à coerência. Aquilo que eu acredito deve ser aquilo que eu vivo. Aquilo que eu acredito deve ser valor absoluto para a vivência diária. Desde atitudes simples de honestidade, fala-se muito de corrupção, mas nós somos corruptos também. Às vezes eu vou no supermercado, o troco vem errado, eu nem tenho desejo de devolver aquele troco para aquele comércio. Um exemplo bobo. Ou outras explorações que a gente faz, não só material, mas também moral, emocional, que eu fico explorando o outro para crescer em cima do outro. Então, nós estamos cansados de ver um sistema político e econômico hoje que não está a favor do povo e que só quer explorar, e daí a gente fica na religião alienada, fala, não, deixa eu cuidar das coisas de Deus, as coisas do mundo, outras pessoas cuidam. Nada disso. Viver o que nós temos que viver como vida humana e dar a Deus o que pertence a Ele. Significa eu estar em comunhão, nós, a sociedade e todos os poderes que existem na face da terra, como César é um grande exemplo, que nele tinha o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, na pessoa daquele imperador que era o dono de tudo. O Senado e as pessoas que estavam ali ao seu redor faziam tudo o que ele queria, porque era um Deus. Hoje também não podemos fazer ninguém como Deus, nenhuma ideia como Deus, e termos a segurança daquilo que é de fato a vontade dele. O catecismo que nós temos aqui, número 2623, afirma assim, olha, e nós celebramos recentemente esta solenidade. Isso tem tudo a ver também com o evangelho que nós ouvimos. No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar.
Lugar aqui não é apenas lugar físico, mas estava em comunhão, um desejo profundo, cada um diferente um do outro, mas unidos. Estavam no mesmo lugar, não estavam dispersos na sua caminhada. Atos 2:1. Enquanto o esperavam, todos os discípulos ali, juntamente com Maria, com as mulheres, perseveravam unânimes na oração. Oração é o alimento, a energia, a força para nós percebermos o que Deus quer de nós, para nós, e como devemos viver para corresponder à sua vontade. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo quanto Jesus disse, vai também formá-la na vida de oração. O Espírito Santo ensina, então nós somos discípulos de Deus, nós somos aprendizes, e vai formar a vida em oração, o próprio Espírito que faz isso acontecer. No número 2624 do Catecismo, na primeira comunidade de Jerusalém, os crentes eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, primeiro ponto. A comunhão fraterna, segundo ponto. A fração do pão, terceiro ponto. E as orações, 4 pontos importantes. Aquilo que os apóstolos falavam, aquilo que é a igreja, aquele que tinha também as cartas, Atos dos Apóstolos, no próprio Evangelho, não era apenas o escrito, a escritura em si, os textos bíblicos, que mais tarde foi reconhecido como inspirado por Deus, mas é também a presença e a palavra dos apóstolos. Isso era, claro que a igreja também no começo lia as cartas de Paulo, por exemplo, e refletiam a partir das cartas como deveriam viver sua vida cristã. Vida humana também, claro, não vamos ficar só na vida cristã. Cristã e humana não se dividem, é a mesma coisa. Então, ensino dos apóstolos, comunhão fraterna, solidariedade, caridade, amor verdadeiro. Vamos sonhar um pouquinho o ideal da vida cristã, da vida humana. Fração do pão aqui é bem próprio da Eucaristia. A comunhão eucarística, que a comunidade sempre viveu isso, desde a ressurreição do Senhor. E as orações. Oração faz parte desses 4 pontos, não pode faltar. Essa sequência é típica da oração da igreja. Então, a oração, olha a sequência. Fundada sobre a fé apostólica, os apóstolos, não é uma coisa da minha cabeça. E autenticada pela caridade, quer dizer, não fico só na fé, só na doutrina, mas eu vou para a prática, a caridade aqui no caso, alimenta-se na Eucaristia. Eucaristia, que é a palavra de Deus, o amor, e a Eucaristia, 3 pontos importantes na vida de oração, na espiritualidade cristã. O número 2625. Estas orações são, em primeiro lugar, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras. Como eu disse, lá no começo já existia o costume, a prática, a experiência de ler os textos bíblicos para inspirar numa fé comum. Mas eles atualizavam-nas, em particular, as dos Salmos, a partir da sua realização em Cristo. Salmo também, Jesus mesmo rezou os Salmos na última ceia. Quem já participou do Hagadá, ou da ceia judaica, que nós fazemos aqui em nossa paróquia, sabe, são textos bíblicos do Antigo Testamento, salmos, cantos, louvores, e daí Jesus também viveu isso. Então a comunidade também fazia isso. A Escritura, eles escutam e leem. Bom, primeiro ouçam, depois leiam. Então ouvir, deixar que isso penetre na vida, e depois ler também. Não basta apenas ler um texto bíblico, precisa ouvir, deixar que isso penetre na vida da gente. O Espírito Santo, que assim recorda a Cristo, a sua igreja orante, também a conduz para a verdade integral. Eu chamo a atenção para isso. A nossa vida de oração nos leva a perceber a verdade. Não uma verdade que eu imagino, mas a verdade, eu costumo dizer, verdade verdadeira. Porque alguém pode ter uma verdade que não seja verdadeira, é uma imaginária. E aqui fala no catecismo de verdade integral. A verdade de Deus, a verdade do ser humano, a verdade da justiça, da fraternidade, a verdade dos direitos humanos, a verdade da igualdade entre as pessoas e tudo mais. Tudo que Deus sonhou para o humano, para o ser humano, e que Jesus soube viver muito bem, claro, e viveu
resgatando a dignidade humana e levando isso para o Pai. Temos 5 tipos de oração apresentados no documento da Igreja, aqui no Catecismo da Igreja Católica. Não vou ler todos não, só vou citar dos números 2626 a 2643. Você então lê em casa depois. A bênção e a adoração, vale a pena ler, viu? Para a gente não ficar também viajando na maionese quando se fala de bênção e adoração. A oração de petição, a oração de intercessão, a oração de ação de graças e a oração de louvor. Então o Catecismo nos orienta, nos anima para isso. Vamos resumir nossa conversa aqui. Resumindo nossa conversa, que o Catecismo também apresenta, o número 2644 diz assim, é uma síntese do que eu falei até agora. O Espírito Santo que ensina a Igreja e lhe recorda tudo que Jesus disse, também a educa para a vida de oração, suscitando expressões que se renovam no âmbito de formas permanentes, bênção, petição, intercessão, ação de graças e louvor. Então vamos ver. O Espírito Santo é quem ensina a Igreja. Você deixa ser ensinado por Deus? Você deixa que o Espírito Santo ilumine a sua inteligência, a sua vontade, a sua emoção, os seus sentimentos, os seus impulsos? Você deixa que o seu modo de agir e de reagir seja fruto de um aprendizado do Espírito Santo que gera vida, comunhão, o Espírito Santo que gera vida plena? Então, e o Espírito Santo recorda o que Jesus disse. É muito interessante isso. Na história da humanidade, na igreja e no mundo, não só a igreja, não só batizados, mas também para quem não é batizado, o Espírito Santo suscita nas pessoas aquilo que Jesus é, palavra encarnada, palavra da verdade, palavra que liberta, palavra que transforma, que traz alegria. Então, esse Espírito recorda tudo que Jesus disse. Então não é um recordar na memória, no sentido de lembrar textos, lembrar coisas que ele falou, mas é a mensagem, é a pessoa dele, é a verdade que transforma de fato. Pois é, educa para a vida de oração. Isso é vida de oração. É eu estar atento àquilo que Deus fala, é aquilo que está acontecendo ao meu redor, para transformar a partir de dentro como eu vivo, se está ou não em comunhão com Deus. Catecismo no número 2645 diz: é porque Deus o abençoa que o coração do homem pode, retribuindo, bendizer aquele que é a fonte de toda a bênção. Homem que é homem e mulher, né? Você sabe disso, né? Então, Deus abençoa. Deus que toma a iniciativa da bênção. Ele é a bênção. E Ele faz com que o coração humano possa, retribuindo, bendizer a Deus. Deus vem até nós, nos ajudando, nos abençoando, nos iluminando e torna possível para o ser humano. Nós somos capazes, não por nossa força, não nossa capacidade simplesmente, mas fomos capacitados por Deus para viver um louvor a Deus, bendizê-lo, viver uma bênção. Bênção quer dizer bendizer, né? Colocar Deus, bendizer, dizer bem de Deus. Né? Então a minha vida é um bendizer Deus, quer dizer, eu digo bem de Deus com o modo de eu viver. Número 2646. A oração de petição tem por objeto o perdão. Interessante, hein? A busca do reino, bem como qualquer necessidade verdadeira. Olha como o Catecismo apresenta. Então, olha, vamos entender. A oração de petição, perdão. Perdão que eu recebo de Deus e perdão que eu devo viver com meus irmãos. Perdão é assunto muito profundo para a nossa vida, que nos traz alegria, equilíbrio e gera paz. A busca do reino, também necessidade verdadeira. Necessidade verdadeira. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que saber o que pedir. Porque eu posso pedir só dentro do meu egoísmo, só dos meus interesses. Não. Veja a necessidade verdadeira. Vamos dizer assim, eu vou colocar essa palavra, necessidade essencial. E o que eu pedir, Deus vai atender, porque nós temos no texto bíblico, o pai não vai dar uma cobra se pedir um pão. Lembra aquele texto? Pois é. Então Deus atende sempre.
Agora, eu sei pedir, está dentro da minha capacidade de ir de encontro da necessidade do outro e ver aquilo que é essencial, aquilo que é real, aquilo que é bom, ou vou pedir coisas secundárias ou só de interesse pessoal? Catecismo da Igreja Católica, número 2647. A oração de intercessão consiste numa petição em favor de outrem, de outra pessoa. Quando eu vivo um momento de intercessão, eu rezo pelo outro. Não fico só pensando em mim. Como que será as intenções da nossa missa? Rezar pelo meu marido, rezar pela minha filha, rezar pelo meu irmão que faleceu, pela minha mãe que faleceu, rezar porque Deus me dê saúde. Pode pedir isso, mas vamos pedir também pelo outro, pela necessidade do mundo, das coisas, das pessoas. Também é uma dimensão. Não conhece fronteiras e estende-se até aos inimigos. Meu Deus, esse assunto de amar o inimigo aqui é só de Deus mesmo, né? Então, a oração de intercessão, eu intercedo até por aquele que me fez mal. Não estou concordando com a maldade que a pessoa realizou, mas eu sou capaz de rezar, interceder para que a pessoa mude de vida, receba o perdão e viva bem, receba o céu. Por que não? Toda a alegria e todo o sofrimento, todo o acontecimento e toda necessidade podem ser matéria da ação de graças. Está no número 2648. Alegria e sofrimento, faz parte. Acontecimentos, necessidades, tudo isso pode ser matéria, como diz o texto, estou repetindo, de louvor a Deus, de ação de graças. Agradecer a Deus. Vou repetir, acontecimentos bons ou ruins, os acontecimentos ruins nós não desejamos, nem queremos, mas pode ser um momento de rever a vida, de reorientar a vida, mas todo acontecimento e toda necessidade, toda dor, sofrimento, toda alegria devem ser matéria de ação de graças, a qual, participando na de Cristo, na alegria de Cristo, deve encher a vida toda. Diz assim o texto, primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Dai graças em todas as circunstâncias. A pessoa que tem uma vida espiritual equilibrada, sincera, verdadeira, está bem, apesar dos sofrimentos. A pessoa está equilibrada. Em toda circunstância, em toda situação, é capaz de dizer: Deus, muito obrigado, mas me ajuda a superar as dificuldades. E essa é uma atitude de fé e de confiança em Deus. E o último texto, Catecismo da Igreja Católica, número 2649, a oração de louvor. Totalmente desinteressada, esta oração, dirige-se a Deus. O louvor não é eu ficar glorificando a Deus, louvar a Deus por aquilo que eu recebi, mas por aquilo que Deus é. Então, dirige-se a Deus, não aquilo que Ele fez por mim apenas. Se Ele fez um bem para mim, eu agradeço. Agora, o louvor para Ele não é porque Ele me fez um bem, é porque Ele merece. O hino de louvor na missa, por exemplo, nada acrescenta. Santo Agostinho fala isso. Nada acrescenta em Deus, acrescenta em quem agradece. Porque Deus não precisa do louvor, Ele merece o louvor. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que Ele faz, mas sobretudo por aquilo que Ele é. Eu encerro essa conversa assim, olha. Então, a oração de louvor. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Tomemos cuidado, porque senão nós podemos buscar o reino de Deus e não buscar o Deus do reino. Se eu busco o reino de Deus, é porque eu estou no interesse de receber algo de Deus. Mas se eu busco o Deus do reino, eu busco Deus. Independente de qualquer situação, eu acredito nele, busco a pessoa dele. É bem isso que fala no final dessa nossa conversa. Buscar Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então, que cada um possa crescer bem nesta reflexão. Vale a pena, oração que é oração do Senhor em nossa vida, o modo que Jesus orou,
que nós devemos orar na confiança ao Pai, no amor aos irmãos. Semana que vem, quarta-feira, será postado mais um programa e o tema será a oração na vida cristã. Olha, eu já preparei, vamos gravar, está bonito demais o assunto, tá bom? Conto com você, que você esteja conosco também na semana que vem, 8 da noite, na quarta-feira, e se você não assistir nesse horário, pode então assistir em outro momento, que estará no Facebook, no YouTube, e você pode compartilhar com seus amigos. Faça também sua inscrição no YouTube, faça sua inscrição para que você possa ser notificado, tá bom? E Deus te abençoe, e muita paz, muita saúde.